Saudações pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é professor Iango de Almeida e hoje falaremos sobre o movimento circular e uniforme. Anteriormente, nós já trabalhamos com o movimento uniforme, né? Foi a primeira aula de física do canal. O que nós aprendemos lá naquela aula? Que uma partícula que percorre o seu movimento em movimento uniforme, ela descreve espaços iguais, ou melhor dizendo, ela vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Por que isso acontecia? Você está lembrado? Isso acontecia porque uma partícula em movimento uniforme, ela não possui a taxa de variação da velocidade. Ou seja, ela não possui aceleração. Logo, a velocidade linear daquela partícula é constante durante todo o percurso. Quando a gente analisa movimento circular e uniforme, pessoal, a gente vai ter a base de uma velocidade constante, a base de uma partícula que vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Entretanto, porém, todavia, aqui a gente vai estar analisando o deslocamento que acontece em uma circunferência. Então, uma partícula está em MCU, em movimento circular e uniforme, se ela percorre ângulos iguais em instantes iguais. Olha isso. Então em tempos iguais a minha partícula vai percorrer ângulos iguais? Exatamente, no MCU. Você nota que é muito parecido com o MU, o tal do movimento uniforme? Espaços iguais em tempos iguais, movimento uniforme. Ângulos iguais em tempos iguais. É uma definição, né, de um movimento uniforme. A diferença é que agora trabalharemos com grandezas angulares. Aí você fala, como assim, professor, angular? Até então, você está acostumado a trabalhar com grandezas que possuem diretamente ou indiretamente o comprimento na sua base. Então a gente falava assim, velocidade linear, metros por segundo. Deslocamento linear, metro. E aí, por diante. Agora, a gente vai trabalhar com grandezas angulares. Então, preste atenção. Se anteriormente, a cada instante eu estava em uma posição linear diferente, volta lá no movimento uniforme. Se a cada instante eu tinha um S diferente, olhando para o MCU, a cada instante eu vou ter um θ diferente. A cada instante eu teria um ângulo diferente. Se eu quiser, pessoal, calcular o ângulo θ para esse instante t, preste muita atenção, basta eu dividir o meu deslocamento, o meu espaço linear, o meu S, pelo meu raio. E esse raio, pessoal, é o raio da circunferência. Beleza. Quando você faz essa divisão, o seu θ, esse nosso ângulo, olha para cá, ele vai estar em radiano. Então aqui a gente encontra θ em radiano. Eu vou abreviar para rádio, tá? Então, quando fazemos essa divisão, para encontrar o nosso ângulo θ, nós encontramos esse ângulo em rádio. Aí você fala, professor, o que significa radiano? Pessoal, a galera da matemática vai explicar isso com mais calma. Só que o que eu quero passar para vocês, o que eu preciso, na verdade, é que quando trabalharemos com grandezas angulares, nós não olharemos para o grau. A gente não pode trabalhar com grau. A gente tem que converter de grau para radiano. Por exemplo, se eu saio desse ponto e dou uma volta completa na circunferência, volto para cá. Quantos graus eu percorri? 360 graus. 360 graus equivalente a 2π radiano. Tá? E a gente tem que partir daí. E se eu percorri só meia volta, 180 graus, você percorreu π radiano. Beleza? Então, o nosso θ vai ser sempre em rádio. Ok. Você lembra que lá atrás, em mu, no movimento uniforme, a velocidade média era escrita como a variação do deslocamento linear sobre o tempo, o famoso ΔS sobre ΔT? Aqui, olha para cá, hein? A velocidade angular média a gente vai representar por uma letrinha chamada ômega. Esse ômega parece um W, né? O nosso ômega médio, ele vai ser, o que você acha? A nossa variação angular sobre o tempo. Então vai ser o nosso Δθ sobre ΔT. Você nota que é muito parecido, né? Tudo é muito parecido com o movimento uniforme. A diferença é que aqui trabalharemos com grandezas que são angulares. Então, se a nossa unidade ela é em rad, a nossa variação angular ela vai ser em radiano. Então, se a nossa variação angular, se o nosso deslocamento angular é em rad e o nosso tempo no sistema internacional é em segundo,
A nossa velocidade angular, ela vai ser em radiano, preste atenção, em radiano por segundo. Beleza. E aí você de casa deve estar sedento por um exemplo, né? Então, vamos primeiro ver um exemplo sobre conversão. Vamos supor que ele te dê, olha para cá, 30 graus e fale assim, ó, determine quanto é 30 graus em radianos. A gente vai partir daqui, ó, vou trazer para cá, 360 graus é igual a quem? Equivale o quê? A 2π radiano. Se 360 graus equivale a 2π radiano, aquela regra de 3 básica, hein? 30 graus equivale a quantos rad? Pessoal, o que você vai fazer agora? Multiplicar cruzado. Quando você multiplicar cruzado, você vai encontrar que o x, que é o quanto representa 30 graus em radiano, vai valer π sobre 6. Π sobre 6 rad. Beleza? Então tá aqui, ó. Ok? Foi até aqui, pessoal? Vamos seguir, vamos adiante. Agora, para a gente concluir a nossa aula, a gente vai falar sobre a função horária do movimento circular e uniforme. E aí, no final, eu vou aproveitar e fazer um compiladão. Beleza? Olha só, o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade angular, ela é a variação angular sobre o quê? O tempo, não é mesmo? A velocidade angular média, que é igual à velocidade angular qualquer, porque nesse movimento essa velocidade ela não varia, ela é igual à variação angular, a variação da posição angular sobre o tempo. Beleza. Só que você concorda comigo que se esse delta representa a variação, eu posso escrever então essa variação angular como a posição angular final menos a posição angular inicial. Faz sentido? E esse ΔT, turma? Esse ΔT ele vai ser o tempo final, um instante final, menos um instante inicial. Mas, professor, como que a gente representa o instante inicial? Professor, como que a gente escreve esse instante inicial? Na verdade, turma, esse instante inicial, ele é um momento, é um instante que você começa a cronometrar o seu movimento, é um instante que você começa a estudar o seu movimento. Ele vale 0, lembra? Lá do movimento uniforme que eu explico isso, quando você começa a cronometrar o seu movimento, seu instante inicial vale 0. Então, o que nos sobra? Olha, a gente vai ter que a nossa velocidade angular, ela vai ser, ó, posição angular final menos posição angular inicial sobre o tempo, sobre o t, não é mesmo? Olha só, eu vou pegar esse t que está dividindo e vou passar para o outro lado, multiplicando. Então eu vou ter a velocidade angular vezes o tempo igual a posição angular final menos a posição angular inicial. Pessoal, eu quero relacionar uma determinada posição angular com um determinado instante. Então eu vou isolar esse θ aqui, essa posição angular final, e vai ficar como? Ó, eu vou ter que minha posição angular final será igual à minha posição angular inicial mais a minha velocidade angular vezes o tempo. Olha só, ficou aqui θ é igual a θ0 mais ômega-t. Aí você, olhando com muita atenção, você fala assim para mim, ó, mas professor, essa fórmula me lembra a equação horária da posição lá do movimento uniforme. Aí eu vou falar, sério? Aí você, sim, me lembra sim. Então, lá no movimento uniforme, ó, lá no mu, a gente tinha o quê? Ó, que S era igual a S0 mais VT. Sim ou não? Tínhamos. Presta muita atenção agora, hein? Você se lembra que quando você divide a sua posição linear pelo raio da circunferência, você encontra a sua posição angular? Eu expliquei isso para vocês lá no comecinho da aula. Então, olha só, eu vou dividir isso aqui por R, ó. Por que você está fazendo isso, professor? Eu estou te mostrando que qualquer semelhança é mera coincidência, né? Claro que não. Que, ó, a posição linear dividido pelo R dá o que pra gente? A nossa posição angular. Ah, a posição linear inicial dividido pelo raio da circunferência dá pra gente o quê? A nossa posição angular inicial.
A nossa velocidade linear dividido pelo raio dá o quê? A nossa velocidade angular vezes o tempo. Olha só que maneiro! Então, eu só tô te mostrando que parece de fato, tá? Mas é que a gente não pode esquecer. Aqui, ó, a gente trabalha com grandezas lineares, que possuem o comprimento como sua unidade de medida, né? Aqui, a gente está trabalhando sempre com grandezas angulares. Agora, faz um compiladão, ó. Você já sabe que a velocidade angular, ela pode ser expressa da seguinte maneira, né, ó? A velocidade angular, né, turma? Desculpa, ó. A velocidade angular, ela pode ser expressa da seguinte maneira: a variação do ângulo sobre a variação do tempo. Beleza. Só que se a gente fixar para uma volta, eu vou até escrever isso aqui para você, ó. Para uma volta, a gente vai ter o quê? Qual é a variação angular para uma volta? Ué, professor, é 360 graus. Não é. É 2π radianos, né? Que é o equivalente a 360 graus. Então a gente vai ter, porque é em rádio que a gente tem que usar, né? Isso. A gente vai ter, então, ó, que a variação angular para uma volta vai ser 2π. E qual é o tempo necessário para você dar uma volta completa? Opa, o período. Ah, professor, então eu posso escrever... Ficou feio, né? Então... Meu Deus! Então eu posso escrever, professor, que a minha velocidade angular, ela é 2π sobre t? Pode. Professor, mas o senhor falou para mim que o período, ele é o inverso da frequência. Você falou para mim que o período, ele pode ser expresso como o inverso da frequência. Eu não posso substituir isso aqui? Pode, né? Vamos ver o que vai dar? Ó, se eu substituir, eu vou ter 2π sobre 1 sobre f. Vai lá na Amanda Moreira, pergunta pra ela, o que eu faço, Amanda Moreira, nesse caso? Olha, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso que elas falariam? Então você vai ter, ó, 2πf. Ah, professor, então a nossa velocidade angular, ela pode ser calculada como a variação angular sobre o ΔT. Ah, ela pode ser expressa também como 2π sobre o período e ela pode ser expressa também como 2πf. Sim. Professor, quando que eu sei quando que eu uso cada uma? Isso depende, né? Depende do enunciado da questão, depende do que ele vai estar te pedindo, beleza? Querido, você também não se lembra que a velocidade linear, ela é ΔS sobre ΔT? Se lembra, não se lembra? O comprimento linear, pessoal, esse deslocamento linear numa circunferência, não é o comprimento da circunferência? Opa, vai lá na Amanda Moreira de novo, pergunta pra ela, Amanda, qual é o comprimento de uma circunferência? Ela vai responder, queridinho, é 2πr. Então o comprimento da circunferência é 2πr. Sobre o tempo para dar uma volta completa. Opa, o período. Então, a gente pode afirmar que a velocidade linear, ela vai ser 2πr sobre o período. Tá aqui, ó. Mas aí você fala para mim, poxa, professor, mas o período é o inverso da frequência, então vamos substituir, né? Se a gente substituir, a gente vai ter 2 vezes π vezes r sobre o período ao invés da frequência, então 1 sobre f. Olha só, talvez eu não esteja mais aparecendo, mas ó, qual é a conclusão? Repete a primeira pelo inverso da segunda, você vai ter 2 vezes o π vezes o raio vezes a frequência. Então, professor, eu posso calcular minha velocidade linear no MCU como ΔS sobre ΔT? Pode. Posso calcular como 2πr sobre o período? Pode. E também pode calcular como 2πf. Sim. Agora, quando que você usa cada uma, tanto no linear quanto para calcular o angular, depende do contexto. Por isso que é importante você saber tudo que está no quadro. E aí, eu vou ratificar, mas eu já escrevi isso no quadro para você anteriormente. Você consegue analisar que a única diferença da velocidade linear para a velocidade angular é o quê? É o raio. Olha só, 2πf, 2πrf. Opa, a única diferença da velocidade angular para linear é o raio. Então eu vou escrever aqui, ó, que a gente pode expressar a velocidade linear como a velocidade angular vezes o raio. Olha que maneiro! E aqui a gente faz todo um compiladão, né? Aproveitamos até para fazer uma pequena revisão durante a própria aula. Espero que tenha ficado claro. Se inscreva no canal, divulgue essa ideia e, meu querido, até a próxima!